Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, conforme eu prometi para vocês, mais uma vez eu tô aqui para fazer uma revisão sobre as unidades que caem na nossa segunda avaliação desse primeiro bimestre, tá? Então, eu vou tentar fazer 3 vídeos curtos para que eu consiga colocar ainda hoje isso para vocês lá no Moodle, porque demora muito para carregar. Então, é o seguinte, cai nessa prova as unidades das aulas de técnicas de pesquisa, planejamento e projeto de pesquisa e a unidade de interpretação de texto. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês sobre a unidade de técnicas de pesquisa, tá? Vamos começar falando sobre o conteúdo do livro. Então, se vocês... Espero que vocês tenham lido e perceberam que o conteúdo do livro é bastante extenso nessa unidade. Mas se vocês prestarem atenção, também está escrito assim, na primeira página já tem lá, dica quente. E aí nessa dica quente diz para vocês não se preocuparem muito se a leitura parecer muito abstrata, porque no começo estava falando muito de teorias, construtivismo, positivismo, ligados à pesquisa científica, tá? Então, e aí diz que depois, quando você tiver um conhecimento mais profundo sobre o tema, você poderia retornar à leitura. Então, é essa a ideia, tá? Com essa parte inicial do texto, não se preocupem tanto. É lógico, leiam, porque todo conhecimento é válido. Mas então, eu vou destacar para vocês o que é importante, seja no conteúdo do livro ou na unidade de aprendizagem como um todo, tá? Então, vejam lá. A primeira coisa que aparece para nós é que a pesquisa, ela pode ser baseada num pensamento ou num processo dedutivo ou indutivo, tá? O que é o processo dedutivo? É quando eu tenho já uma teoria bem estabelecida e eu vou verificar se essa teoria, ela funciona para casos particulares. Enquanto no processo indutivo, que é bem ligado à parte pesquisas experimentais, o que eu tenho? Eu vou analisar uma situação e de casos particulares, então eu chego até generalizações. E aí eu posso formular uma nova teoria, tá? Essa é a diferença entre o processo dedutivo e o indutivo. Aí depois nós temos as metodologias de pesquisa. Então, o livro traz para você que eu posso ter pesquisa experimental, fenomenológica, pesquisa de levantamento analítica e pesquisa-ação, tá? Com relação à pesquisa experimental, o livro ainda divide, existe pesquisa que é chamada, dita, né, experimental e quase experimental. Qual que é a diferença? O que seria quase experimental? A diferença é assim, é bem fácil relacionar isso com quando vocês estão testando novos medicamentos, por exemplo, tá? Sempre que você vai testar um novo medicamento, você tem um grupo que a gente chama de grupo experimental, que é o que testa, de fato, o remédio, e você tem um grupo que a gente chama de grupo controle, que é o grupo que não vai tomar o remédio, ele vai tomar placebo no lugar, farinha, certo? Então, a gente chama de grupo controle. Então, quando você tem isso, você tem uma pesquisa experimental. O que seria uma pesquisa quase experimental? Quando é impossível você ter um grupo controle. Então, por exemplo, uma pesquisa na área de psicologia. Eu quero saber qual é a opinião e a vivência de pais que têm filhos com espectro autista. Não tem como eu simular um grupo controle, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um grupo de pessoas que vivenciou a situação e eu tenho um grupo de pessoas que não vivenciou a situação. Então, eu tenho um estudo quase experimental. Então, isso que significa? Quais são as principais características de um estudo experimental, tá? Geração de hipóteses, então é baseada no método dedutivo, tá? Então você tem a teoria, você gera as hipóteses e vê se a tua situação se enquadra naquela teoria ou não. Se não se enquadrar, você pode de repente, inclusive, mudar a teoria. Controle de variáveis, então a pesquisa experimental ela busca uma mensuração precisa
utiliza geralmente dados quantitativos, tá? Aí nós temos a outro tipo de pesquisa, que é a fenomenológica. A fenomenológica, ela vai investigar um fenômeno que tem acontecido. Geralmente estudos de caso são pesquisas fenomenológicas, tá? Elas são diferentes, então, da pesquisa experimental, porque a abordagem dela é muito mais indutiva. Ela busca opiniões, interpretações, explicações, descrições dos participantes da pesquisa, tá? Então, você vai fazer uma entrevista, então, sobre a opinião sobre determinado fenômeno com pessoas. A abordagem geralmente é qualitativa. Então, essa é a pesquisa fenomenológica. Aí nós temos a pesquisa de levantamento, analíticas. Ela é muito parecida com a pesquisa experimental e ela vai testar uma teoria em campo, tá? E as características dela são iguaizinhas da experimental, abordagem quantitativa, busca controle de variáveis, entre outras coisas. E aí, por último, nós temos a pesquisa-ação. A pesquisa-ação, ela busca a promoção de mudanças em uma determinada situação, problema, tá? E ela pode ser de abordagem qualitativa ou quantitativa, certo? Então, esses são os tipos de pesquisa.